Olá, pessoal. Na gravação de hoje, eu vou apresentar para vocês uma possível solução para o exercício número 3, que fala sobre as condições que levaram aos eventos discutidos no exercício 2 a respeito do desastre de Bhopal. Então, apenas lembrando, nós estamos fazendo esse exercício em várias partes, e no exercício anterior nós trabalhamos com o conceito de cadeia de eventos que levaram ao acidente. Nesse exercício particular, nós estávamos preocupados com as condições da usina que levaram a essa cadeia de eventos e que, por consequência disso, levaram ao acidente de Bhopal. Nós vimos no exercício anterior sobre os eventos que os eventos em si não permitem nós identificarmos os porquês, as condições, as causas do acidente em particular. Por isso, nós estamos subindo esse nível de hierarquia. Vamos passar agora pelas condições, para depois, no próximo exercício, trabalharmos com o nível 3, que vai ser os fatores sistêmicos. Então, solucionando as 3 perguntas da gravação anterior, a sua visão do acidente mudou com a informação adicional que eu forneci para vocês sobre as condições da indústria no momento do acidente? É bem provável que tenha mudado. Tendo em vista que nós discutimos, a maioria das pessoas concordam que foi que o operador responsável por lavar as tubulações e demais operadores da planta, normalmente ficou bem claro que, olhando os eventos, que eles eram os culpados. Mas se você pensar, se você se basear apenas em eventos, é praticamente certo que perto de um evento sempre vai ter uma pessoa. Então, teoricamente, se você se basear apenas em eventos, normalmente a conclusão que você sempre vai chegar é que uma determinada pessoa é culpada pelo acidente, tendo em vista que as pessoas estão sempre envolvidas dentro desses eventos. Mas nós também discutimos no exercício anterior, e nós vimos que só analisar os eventos não é suficiente. Várias perguntas ficaram em aberto para nós quando nós analisamos apenas os eventos. Então, dessa forma, quando eu apresentei as condições para vocês nos exercícios, talvez tenha ficado bem claro que, algo além de culpar a pessoa responsável por lavar a tubulação, deveria ser levado em consideração, né, numa análise completa do acidente. Nós discutimos, por exemplo, que o operador não foi informado que ele tinha que colocar um sleep blind. O próprio checklist de manutenção que ele seguia não descrevia que ele tinha que colocar um sleep blind. E algumas pessoas haviam comentado que a inserção desse sleep blind não seria funcionalidade dele em particular. Tinha um outro setor de manutenção dentro da companhia que era responsável por isso. Mas quando nós olhamos só o evento, ficou bem claro, baseado só nos eventos, que era essa pessoa responsável por lavar as tubulações o culpado. Então, quando você começa a ter uma visão mais holística das condições que levaram aos eventos, normalmente a nossa perspectiva do entendimento daquele acidente, ela muda. Ou em outras palavras, quando a gente começa a analisar o porquê da ocorrência desses eventos, por que as pessoas se comportaram da maneira como que elas se comportaram mediante os eventos, você começa a ter uma visão um pouco diferente do que realmente causou determinado acidente. Eu trouxe aqui para vocês algumas questões adicionais que ainda ficaram em aberto, mesmo analisando as condições. Quando no exercício anterior nós analisamos só os eventos, ficaram várias questões em aberto para a gente. E nós discutimos nas gravações passadas. Agora que eu apresentei nesse exercício as condições da indústria, da usina no momento do acidente, ainda assim algumas questões ficam em aberto, eu acredito. E eu vou tentar apresentar algumas para vocês. Por que o sistema de refrigeração estava desligado? Lembrando que tinha um sistema de refrigeração que tinha como objetivo manter a temperatura do isocianato de metila. O ideal seria próximo de 0 graus centígrados, só que ele estava desligado. Por que ninguém supervisionou o operador que estava lá dando manutenção nas tubulações?
As pessoas não sabiam sobre os erros de design? Lembrando que a gente estava trabalhando com dispositivos com defesa em profundidade. O purificador de gás, por exemplo, ele não foi projetado para minimizar a quantidade enorme em toneladas de gás que escapou. Mesmo que ele estivesse funcionando, ele não estava funcionando, ele não conseguiria, em nível de design, ele não comportaria, ele não conseguiria purificar aquela quantidade enorme de gás que vazou. Será que isso não importa num acidente, esses erros de design? E por que foram feitos esses erros de design? Ou, em outras palavras, se você preferir, observe que em vários dos mecanismos de segurança e defesa implantados dentro da usina, em vários deles nós tivemos problema de design. Nós tínhamos a cortina de água, mas ela não atingia uma altura necessária. Por design, ela tinha uma altura máxima e não era a altura que vazou o gás. Por quê? Quando eu narrei todas as condições, ficou bem claro para a gente que manutenção era algo muito ruim dentro da filial da Union Carbide em Bhopal. Mas por quê? Por que que ninguém sabia dos procedimentos documentados e eles não eram seguidos? Estava bem claro na documentação que o sistema de refrigeração teria que estar ligado o tempo todo. Mas por que que não foi seguido? Observe que em nenhum momento foi citado que dentro da usina, dentro da indústria de Bhopal, tinha um grupo específico para safety operacional. Profissionais dedicados somente a questões de safety. Em nenhum momento isso foi falado. Por quê? E o exercício 3, vocês tinham que identificar que outros fatores causais a gente poderia incluir agora, que nós sabemos teoricamente as condições. Observe que lá no exercício, quando a gente trabalhou no nível só de eventos, vocês identificaram vários fatores causais. Agora que eu apresentei as condições, vocês têm condições de indicar outros fatores causais. Eu vou colocar alguns aqui possíveis. O sistema de refrigeração estava desligado. Com base nas condições, nós vimos que teve uma falta de supervisão do operador que estava responsável por desentupir as tubulações que eram ligadas ao tanque de MIC. Falei bastante com vocês agora sobre os erros de design. Muitos dos fatores causais estão associados a erros de design. Os equipamentos, mesmo se funcionassem, teoricamente não conseguiriam resolver o problema. Também discutimos que a inserção do sleep blind para evitar que, caso tivesse vazamento de válvula, a água escoasse para dentro dos tanques, isso não estava explicitamente documentado. E a responsabilidade não estava documentada, e a responsabilidade de inserção do sleep blind durante a manutenção não estava clara. O operador falou que não era responsabilidade dele, que era do setor de manutenção. Mas fica aquele empurra, né? Aí o setor de manutenção fala que a responsabilidade era do operador. Ficou bem claro e evidente que tinha muitos problemas de manutenção. Vários dos medidores, por exemplo, de pressão e de temperatura, que era o feedback que as pessoas tinham das condições do ambiente de execução, do sistema de execução, não funcionaram, não estavam funcionando. Ou pelo menos não eram confiáveis. As próprias pessoas olhavam aqueles resultados, aqueles valores dos dispositivos de monitoramento e não confiavam. Mais uma vez, diversos procedimentos não eram seguidos. Era comum dentro de Bhopal as pessoas não usarem os equipamentos de emergência e de segurança. E diversos outros fatores que eu imagino que vocês tenham encontrado.